Olá, sou Danilo e hoje vou mediar o podcast Conselhos de Classe mais feminino da história. Só eu que não faço parte desse time de mulheres, né, que está aqui comigo. De peso por falar. conta sua aqui, ó. Eu sou pesado. Muito obrigado, cara. Dona Carla, né? Muito obrigado, Dona Carla. Hoje eu tenho o prazer de ter uma super convidada com um currículo assim incrível. Vou só no final, assim, doutora em educação e ela é especialista em educação parental. Como minha amiga, e eu brinco muito com ela, que eu falo que eu não sou referência, que é do assunto que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre limites e autonomia. Eu, como pai da Manuela, brinco que ela está quase virando uma estelionatária de tanto que ela me manipula com o papaizinho, né? Vou começar aqui a minha chamada, já que o Baiar não veio, nosso amigo está em Nova York, mas ele faz, ele faz questão de que a gente inicie a chamada pela ordem alfabética. Ana Paula. Ana Paula, da Espaço In, presente. Carla, da Acto. Vivian Hashman, se apresente, minha amiga. Bom, prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre autonomia e limites. E, bom, eu tenho aí mais de 20 anos na área de educação, então, olhando aí para esse processo, para esse percurso, centrado aí muitos esforços na parte de educação parental e também atuando em escolas, atuando diretamente com as famílias, na formação de professores, na conversa e diálogo com as famílias, que é tão importante hoje. Então, espero aqui poder fazer uma troca muito positiva com vocês. Vivian, uma das coisas que eu mais gosto nas nossas trocas, e eu falo muito, que é assim, ó, por mais que hoje você tenha um canal legal no Instagram e fale da educação parental, você é da educação, você é coordenadora pedagógica, você é da gestão escolar há muitos anos. Então, sim, a gente não está falando que a tua experiência é 1, 2 ou 3 filhos, e sim milhares de crianças que passaram. Então, eu acho que a troca é muito mais significativa quando a gente tem uma pessoa que viu, não um caso, né, mas milhares de casos. E aqui a gente tem um time de mulheres. Ana Paula, psicóloga. Carla, por mais que eu sempre vendo a Carla desta forma, né? É uma das mentes mais criativas na gestão mercadológica de escola. A Carla é fonoaudióloga de formação. Psicopedagoga também. Olha, então, aqui ninguém eu sou raso. Por isso que eu sentei aqui para mediar, né? Eu sou raso. Mas eu vou começar aqui nessa troca perguntando para vocês: o que é limite na educação das crianças hoje? E aí, Vi, para você, essa primeira provocação. E que provocação, hein? Perguntinha difícil. Ele já começa... Perguntinha difícil. Tem 1000 respostas, né, Vivian? 1000 respostas, 1000. Bom, eu acho que limite é algo que a gente vai trazendo como que um direcionador aí, né? Então, acho que é importante que as famílias tenham muita clareza de para onde elas querem guiar os filhos, né? Acho que um ponto importante antes da gente falar de limite é para onde eu quero levar meu filho, né? Então, é aquele farol que ilumina a trajetória de um navio, né? É o limite da estrada que te conta para onde você tem que ir. E aí é muito importante a gente saber onde a gente quer ir, porque os limites se dão para nortear o teu filho para isso, né? Então, eu vou trazer logo aqui um exemplo, né? Se a honestidade é um valor para mim, né? É quando eu vejo que meu filho se atrapalha numa situação de não trazer a verdade, que vem aí uma situação limitadora de falar, olha, não dá para a gente seguir com isso, né? Não dá para você me falar uma coisa diferente daquela que você fez, diferente do que aconteceu, né? E aí eu trago a consequência, né? Que está aí relacionada com o limite, que ele vive uma consequência relacionada à atitude dele, né? Então, o limite vem para trazer esse norte, para trazer essa indicação para onde eu quero que esse percurso seja trilhado, tá? É interessante essa reflexão, porque ela parte de uma premissa dos pais se reconhecerem, ou se conhecerem. Quais são os meus valores e os meus princípios, ou da minha família, da minha casa, né? É legal essa premissa, ou esse pensamento de que, assim, o limite está dentro do que é valor para você. Ana Paula.
É muito interessante quando a Vivian coloca esse direcionador, né? Porque a gente precisa se olhar enquanto pai ou enquanto educador para dizer. E aí eu fiquei pensando no educador: qual é o meu limite para a sala de aula? E aí eu vou fazer um questionamento. Eu discuti um pouco com a Carla a questão de aprendizagem, né? Então, eu não me incomodo quando eu estou ensinando e a criança não olha para minha cara. Isso para mim não é um incômodo, desde que ela esteja prestando atenção. E para outras pessoas, se a criança não estiver focada 100%, é um baita do incômodo. Então, pensando que é um direcionador, qual é o teu limite? Como é que você educa? Como é que você lida com isso? Então, esse direcionador precisa muito nos balizar para saber como lidar com o outro. Então, com os filhos, também a mesma questão. Então, a mentira não é um negócio legal, mas como que eu vou tratar isto? Como que eu vou dar esse direcionador para os filhos? Então, eu acho que é o se conhecer para poder lidar com o outro e deixar claro até onde vai e como eu lido quando alguém quebra este espaço, né? Eu acho que é um exercício de maturação, né? Porque quando você é mãe, quando você é pai, você vai aprendendo também isso, mas você traz essa aprendizagem a partir do repertório que você também viveu, das suas crenças, das suas formas de se posicionar diante das situações da vida. Eu penso que essa questão de enxergar o que é o limite para você, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador, está muito relacionado à sua história e aos valores que você traz para nortear aquilo. Para a criança, para o jovem, eu acho que é um porto seguro. Por mais chato que possa ser num determinado momento, e por mais que a gente muitas vezes ceda, né, as situações, por inúmeros motivos, mas eu acho que quanto mais a gente tiver essa consciência de que dar limite também é dar segurança, eu acho que a gente está num caminho correto. Não sei, a Vivian é que é a especialista. Não, e a Carla falou algo essencial, né? É muito importante, quando a gente pensa na nossa casa, né, e a gente entra em casa e tranca a porta, qual é a sensação que a gente tem? Segurança. Segurança, é isso. Limite é isso. Então, eu deixei muito claro quais são... né, até onde eu posso ir, e aqui fechou uma porta, então eu tenho um lugar que é limitado, né? Aqui fechou, não é qualquer um que entra, né? Então o limite é isso. E embora seja algo tão positivo aqui na nossa conversa, é algo que a gente vai vendo como extremamente desafiador para as famílias hoje em dia, né? O quanto uma modalidade parental de permissividade tem deixado esse limite muito frouxo, né? Então, apesar de ser positivo, muito sensível, muito frágil para ser trabalhado. Por que você acha que essa permissividade ganhou espaço? Perfeito. A gente, essas gerações, né, anteriores viveram aí uma modalidade parental bastante autoritária, tá? Então, a gente tem, falando aí de nós, acabamos vivendo aí, né, um percurso de crianças que foram humilhadas, algumas apanharam, outras, né, até medidas aí mais drásticas. Então, a gente tem adultos que nesse momento falam, eu quero fazer diferente. Eu não quero trazer para o meu filho aquilo que eu vivi enquanto criança. Às vezes até inconscientemente, né? Inconscientemente, né? Não é nem uma decisão consciente, às vezes, Exato. Né? Ou sofri por várias questões, não quero fazer isso. E aí, muitas vezes, a vara enverga para o outro lado, né? Então, eu saio de uma modalidade autoritária e vou para uma modalidade oposta que recai na permissividade. É só uma percepção, né? E que está trazendo um prejuízo muito grande, porque eu posso tudo, eu não tenho dever nenhum, eu só tenho direitos, o que é muito, muito ruim. Ao mesmo tempo, quando a Carla fala assim, por que isso está acontecendo, eu me coloco na figura de pai. Eu viajo demais, eu tô fora, né? Esses dias postei lá 8 semanas praticamente seguidas viajando, e a Manuela sentindo a ponto de querer dormir na minha cama. Acho que eu até contei para você isso numa das nossas conversas. E aí, quando eu chego em casa, eu tenho aquele dilema. Tá fazendo isso, eu preciso puxar a orelha. Mas se eu puxar a orelha agora, vai chorar e eu não vou curtir, não vou brincar, não vou ficar... E aí você fica naquele dilema entre
Ceder cedo, ou pôr o limite. põe o limite, né? E aí, óbvio, né? Se eu tenho, Manuela tem uma super mãe, eu acabo terceirizando isso para minha esposa fazer, mas eu acho que muitas vezes tá nessa questão do trabalhar fora, do não estar presente. Mas acho que é uma dor mais sua do que dela. Não, tô falando por mim, por isso que eu tô falando que é a minha percepção, assim, né? Então, eu tenho realmente, quando falo assim, eu tenho dificuldade em pôr limite na Manuela por conta da minha ausência no trabalho, né? Mas eu vejo que isso não é o único fator, eu vejo que a gente tem pais ausentes, presentes ausentes, Tem. né? E ausentes presentes. Tem pai ausentes presentes. Mas colocar limite dói. E aí tem uma outra questão que isso é complicada, porque quando você coloca limite, você vê na cara do teu filho ou do outro a tristeza, a dor e o medo da rejeição. Então, você precisa ser um adulto muito seguro para saber como pôr limite e aguentar aquele olhar ou aquele minuto ou aquele momento que a criança chora, aquela angústia, e fala assim, eu não vou falar nunca mais com você. E vai durar um tempo que ela não vai falar com você, porque ela precisa se reorganizar. E do mesmo jeito que a gente também precisa se reorganizar com esse limite. Eu vou trazer para a escola agora, Vivi, vou te provocar no Vamos sentido de dentro da escola, eu acho que a tua experiência permite isso. Estamos falando aqui de casa, então acho que eu falei na figura de pai, a Carla e a Paula na figura de mãe, mas e na escola? Já que eu tô com essa criança que não tem limite, como que eu, educador, coloco limite? Porque esse é um grande desafio e acho que está tendo de novo, acho, né? Não sou especialista, uma terceirização desta obrigação de colocar limite das famílias para a escola. Como que o educador hoje trabalha com isso? Eu vejo que volta muito para aquela questão de qual é o aluno que eu quero formar, que é o começo da nossa conversa, que os pais também precisam ter essa clareza de o que é central, né? Porque quando você tem essa clareza, é claro que a escola vai recebendo crianças que muitas vezes, sendo educadas nesse cenário de permissividade, muitas vezes chegam na escola e é o primeiro espaço de socialização e é o primeiro espaço que às vezes elas vão encontrar limites, né? E aí você vai precisar, com muita firmeza e gentileza, trazer a família para essa parceria. A educação se dá na e pela parceria com essas famílias, né? Então, é um trabalho gradativo, é um trabalho que você precisa anunciar, deixar muito claro, né? Até é importante que a família tenha clareza. O que essa escola está desenvolvendo em termos de percurso para o meu filho, né? Aquilo que essa escola está se propondo a fazer vai ao encontro do que eu, família, também concordo e acho importante, porque senão a gente não ajuda essa criança. Se a escola está indo para um caminho diferente do da família... É um dilema, né? A gente vai ter uma sucessão de desencontros e impasses entre família e escola, né? Então, uma vez que a família faz essa escolha, o educador tem que ter muito claro isso, né? E fazer isso valer dia a dia, porque a criança precisa encontrar coerência e consistência nesse processo de limite. Não dá para um dia eu falar, hoje você precisa ter uma postura adequada ao sentar. E no outro dia eu permito que essa criança se sente e faça uma atividade sem qualquer postura. Ou seja, não é ao acaso da conveniência, né? Eu preciso ter Tem coisas que não são intencionalidade. negociáveis, né? Eu acho assim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, antes do educador, vem a escola ter processos claros. Muito claros, Danilo. E aí tem uma coisa que a Vivi falou que é muito importante. O pai tem que... Esse combinado também tem que ser com o pai. Mas se a escola não tem esse processo claro e definido, eu não consigo mostrar para o pai. Estou pensando agora como gestor. Como gestor. diretor de Nem escola. combinar com o pai. Nem combinar. Se eu, escola, não tenho isso claro, definido, desenhado, não há o que eu combinar com o pai. Não. Porque eu não consigo dizer para o pai, olha, aqui é assim. Em geral, isso quando, né, a família vai conhecer a escola, né, nesse processo de conhecimento, é muito importante que a escola apresente isso de maneira clara e transparente. Olha, no que nós entendemos em termos de processo de formação. Ao final,
né? O que a gente vai entregar, né? O que a gente acha importante? Uma criança que seja responsável, que seja autônoma, moral, intelectualmente, que seja responsável pelos seus atos. Então, é importante que a gente olhe não só para uma lista de habilidades e competências acadêmicas, mas que a gente olhe, assim, o que vai ser construído em termos de moral, de ética, né? De valores morais, né? Então, é muito importante que a família tenha clareza, até para ela falar, eu concordo com isso ou não concordo. E se não concordo, não é lá que seu filho tem que estudar. Por mais que todos seus amigos falam, não, mas essa escola é boa, mas você precisa pensar se isso está alinhado com seus valores. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você, na sua experiência, acha que tem pais que não concordam? Porque, na verdade, você está falando, né, de uma criança que seja bem formada, acadêmica e moralmente, vamos dizer assim, que tenha as habilidades todas aí comportamentais. Alguma família acha que isso... Porque eu acho muito difícil a família manifestar, não, eu não quero isso para o meu filho. Tem. Mas, Não vou responder pela vida. Tem. mas espera só falar. Mas, assim, no processo de... Ou isso se dá no processo do fazer? Do fazer, cara. Porque é muito difícil você falar isso para uma família e falar assim, não, eu não quero isso para o meu filho. Não, mas no dia a dia... Mas então é no dia a dia que isso acontece. Exatamente, porque aí é quando eu vou falar assim, eu tô agindo de acordo ali, onde eu quero chegar. A gente não tá falando de um indivíduo que eu quero que seja responsável, que seja crítico. Então, eu tô formando essa criança para isso. E aí é onde, se essa família não tá alinhada, sim, a gente vai mas começar... aí eu concordo. Exato. Deixa eu ver se isso faz sentido no que eu estou pensando. Então, por exemplo, uma das regras da escola é vir uniformizado, chegar no horário e guardar o material. Um exemplo. Mas em casa, e se a escola fez esse combinado, em casa tá tudo bem ir sem o uniforme. E em casa nem guarda o material, quem guarda o material é a mãe. Então, de uma certa maneira, a escola faz um trabalho e o pai faz um destrabalho em casa. Esse limite não está claro, né? É isso que você estava falando, não é? É no fazer isso, das coisas. Só que tem uma questão que é assim, o quanto isso vai me dar de trabalho quanto pai. Porque eu apresentei que assim, olha, aqui a gente trabalha como valores a disciplina, a organização e a autorresponsabilidade. E aí, essa criança, eu chamo o pai para falar, olha, a Manuela não está guardando o material. A Manuela não está chegando no horário, a Manuela não está isso. E aí, eu, quanto pai, me incomodo de falar assim, não, mas, cara, tô tendo que vir aqui para ouvir isso não é importante, porque nesse problema começou a me dar trabalho, isso. E aí tem a questão do não concordar, da regra deixar de ser... um compromisso. O compromisso, né? Então, quando eu falo para você assim, tem e vai ter muito, não é que não sejam coisas boas. Quando a gente for vender, isso vai ser bom para todo mundo. Mas a partir do momento que isso der trabalho para o pai, deixou de ser... É isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem... agressão física. Respeito é um valor para a gente, né? E aí, na hora que você tem um conflito, e aí você vai trazer para essa família, olha, o conflito foi resolvido de uma forma desrespeitosa, e aí eu chamo a família para a escola para a gente falar junto para essa criança e falar, olha, respeito é um valor para nós, escola, e para sua família, né? E aí, no dia a dia em casa, por exemplo, essa família vai permitindo que esses filhos, né, se agridam e não faça nada. Às vezes não é nem só fisicamente, mas se agridam. Eu não vou na escola falar sobre isso, porque acho que é coisa de criança, né? Crianças se agridem mesmo. Então, aí a gente fragiliza, porque a escola está dando um peso e a família está dando outro. Olivia, eu vejo uma dificuldade hoje das escolas terem isso de forma clara. Vou usar uma expressão que pode ser que nem é correta, mas eu vejo uma dificuldade das escolas terem isso manualizado. Sabe assim? Eu acho que isso está muito internalizado na figura da coordenadora que está hoje. Então, hoje na escola A tem uma coordenadora com isso muito presente. Funciona. Daqui a um ano ela saiu, foi para uma outra escola, ela vai embora. As escolas não têm isso.
Como que você pode ajudar as escolas com isso? Você ajuda as escolas com isso? Isso é algo real ou eu estou criando algo aqui da minha cabeça? Não, isso é muito importante que a escola, né, seja ela enquanto empresa, tenha isso sistematicamente renovado, né? Então, em reuniões pedagógicas, mas que você possa também contar com profissionais que vão e que formem essa equipe. Então, nesse sentido, é possível, né? Quando eu vou às escolas e posso fazer essa formação e trazer, por exemplo, como eu trabalho o limite com firmeza e gentileza. Então, é possível você formar e que você abranja toda essa equipe, porque é isso, não pode ser a professora X que fala de uma maneira muito gentil, delicada, enquanto a outra lida com, né, o comportamento com aspereza. Não dá, né? Porque essas pessoas são membros de uma instituição e essa instituição está lá representada. Tem que refletir a mesma, refletir, né, esse valor, né? Agora, você não acha, então, e eu concordo, acho que todos nós aqui concordamos com isso. Agora, isso vem da gestão, né? Vem da liderança maior que determina que isso deve acontecer dessa maneira, não uma determinação impositiva, mas assim, tem um posicionamento muito claro em relação a isso. Tem um posicionamento claro, passa isso com intencionalidade e clareza para os seus colaboradores, acha espaço, cria espaços para, em agenda para formação. Então, isso não acontece uma vez no ano. Os professores voltaram, vamos fazer uma formação? Não, isso é sistemático, isso é conversado, isso é refletido a partir de situações que vão acontecendo. Isso é o tempo todo, é uma roda viva. Vivian, você fez pensar numa questão agora, que é assim, eu implanto o programa socioemocional, mas eu não tenho isso claro na minha instituição, eu não tenho isso manualizado, eu não tenho isso trabalhado com os meus professores. Então, aquele programa é um programa, mas a prática e o fazer ainda está dissociado, porque o meu professor trabalha de um jeito, o meu inspetor trabalha de outro. É um programa como se fosse uma programa disciplina acadêmico de matemática, por exemplo. Eu vou então, provocar mais, Paulo. É algo comum. E aí não reflete o meu DNA. Isso. Por quê? A partir do momento que eu uso um programa, e não é uma crítica aos programas socioemocional, mas eu não sei o que é os meus princípios e valores, o que eu quero como formação daquele ser humano, eu não consigo adaptar aquilo à minha realidade. E aí é muito genérico. O que a gente está vendo hoje é, muitas vezes, perder o sentido, porque é trabalhado de forma vertical e não transversal, e aí a gente perde, porque assim, aonde que tem que trabalhar isso? Em matemática, em história, em geografia. Não, pega um professor para dar aula de socioemocional. Esquece. Olha, senta aqui, Ana Paula, hoje eu vou ensinar para você o que é frustração. Na minha cabeça isso não faz sentido, né? Então, eu acho que, pegando aqui, fazendo um desenho da nossa conversa, se a escola não construir isso como uma área de desenvolvimento, isso não vai funcionar. E aí eu venho para outros pontos que aí é importante refletir. É o estresse do professor, é o desgaste do professor, é o professor não tendo recursos para lidar com alunos indisciplinados, com alunos difíceis, porque a escola não, vou chamar de manualização, né, mas não tem isso num processo claro. Até porque a gente cobra do aluno, mas não prepara o professor para trabalhar com a questão da autonomia, do limite, e o que é isto e como se faz isto, né? Por isso que eu acho que a presença de profissionais como a Vivian, por exemplo, trabalhando essa equipe, não são só os professores, né, gente? Não. Quando a gente fala disso, eu acho que assim, eu entendo quando você... Todo mundo. Quando você fala de manualizado, eu entendo que tudo bem, são práticas que a gente tem que ter. Mas se isso não estiver introjetado nas pessoas, como os valores que aquela instituição busca e tem como meta, aí não dá, né? Agora, a sua atuação em várias escolas, você faz isso, né, Vivian, profissionalmente, nessa formação, e isso é o passo número 1, né? De uma escola que decidiu que realmente ela quer
se posicionar nesse processo, né? Exato, exato. Ô, Vivian, qual a maior dor do educador nesse processo? Olha, eu acho que tem algumas dores, né? Mas eu acho que o que é muito difícil é quando esse professor está alinhado, traz esse limite e muitas vezes não se esgota lá e a instituição precisa bancar isso. Aí eu estou falando de coordenação, direção, precisa bancar isso, né? Então, a hora que esse educador traz um limite, esse limite, às vezes, né, precisa... Porque, às vezes, eu tenho movimentos de famílias que vão... Então, eu não tive a resposta que eu queria, então eu vou numa instância superior. E aí é o momento também de essa direção, coordenação, se manter aí muito coesa e falar, este é o valor da instituição, né? Então, desse professor encontrar respaldo, quando a gente está falando de limite, tá? Respaldo, né, dessa direção, dessa coordenação. Eu imagino que seja um balde de água fria, né? Você, enquanto professor, vamos pensar, né, no projeto legal. Você vai, você treina, você dá formação para essas pessoas se posicionam e aí o outro desfaz. É como sala de matrícula, né, Vivian? Assim, a gente trabalha muito com isso, né? Você está lá, não, eu só posso dar 10%, aí você vai lá no diretor e dá 30%. Você tem vontade de dar na cara do diretor, desculpa aqui a expressão. Tá te faltando limite, cara. Tá faltando. Não, eu não vou dar na cara dele, eu vou esfregar a cara dele. Tá te faltando limite, cara. Esfregar a cara dele. Cara, isso não é um princípio de valor nosso. Entendeu? Olha, mas eu vou falar, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem coisas que, assim, são inegociáveis, né? Se há uma palavra, essa palavra tem que ser cumprida, né? Gente, deixa eu mudar. Vamos sair de limite e vamos para autonomia. E aí eu vou colocar uma vez, eu ouvi que assim, era um corte, um Reels, perguntaram para um cara, eu não faço a mínima ideia quem seja o cara, eu até queria saber quem é, e o cara devia ser alguma autoridade em alguma coisa nesse sentido, e perguntou assim, qual é a coisa mais importante para eu ensinar para o meu filho, para minha filha? E aí ele fala assim, autonomia e autoconfiança. O mundo é muito inseguro se ela precisar da validação externa o tempo inteiro. Então, ela precisa ter autoconfiança para poder falar os nãos e autonomia para sustentar, muitas vezes, o caminhar sozinho. Era mais ou menos isso a fala. Então, a gente falou de autonomia, eu trouxe aqui a autoconfiança, né? Até por ser pai de menina, então é algo que eu trabalho demais e cobro da mãe, que ela tenha autoconfiança. O que você está me olhando, dona Carla? Não, nada. Deixa a doutora Cíntia falar. Vivian. A doutora Cíntia é a doutora Cíntia é daquele lado ali. Foi isso que eu estava pensando assim. Mas deixa a doutora Vivian falar disso. Doutora Vivian, por favor. Bom, autonomia é um valor aí muito, muito importante, né? Eu acabei de voltar, de viver uma imersão aí internacional em educação na Finlândia e ali a gente vê o que é um percurso aí desenvolvido com autonomia que começa em casa, né? Então começa em figuras parentais que já promovem esse ambiente, então de crianças que vão participando muito ativamente nessas tarefas de casa. Pasmem, mas algumas vão até sozinha para a escola, a partir aí dos seus 7, 8 anos, porque o tempo de permanência da criança, ele vai aumentando. Então, pode acontecer desses pais saírem para trabalhar antes dessa criança ir para a escola. Então, você vê as crianças indo para a escola, algumas sozinhas, vão com um mais velho. Então, isso começa em casa. E aí, chega na escola, essa autonomia é muito incentivada, né? Nos materiais, nas aulas, nas escolhas, nas atitudes, nos espaços que eles ocupam. Então, é algo aí central quando a gente pensa no desenvolvimento, né? O que a gente quer? A gente quer que nossos filhos, né, filhas, possam aí caminhar com suas próprias pernas, resolver problemas, serem críticos, né, fazerem boas tomadas de decisão. E para isso a gente precisa bancar as dores dessas oportunidades que eles precisam viver para desenvolver autonomia, né? Porque se eu vou lá
tentando poupar meu filho, minha filha de todas as dores, sinto muito, mas não vai desenvolver autonomia, né? Eu ia falar exatamente isso. Dar limite dói, mas dar autonomia no mundo dói de mais hoje ainda. dói também. Não, dói mais. Mas quando ela fala de Finlândia, logicamente é um outro contexto, de sozinho e tudo mais. Mas a gente pode trazer para cá, por Pode. exemplo, na situação de participar das tarefas da casa, Sim. que muitas vezes a gente não tem dentro das casas brasileiras, sobretudo casas que trazem aí aquela referência de vários empregados e exato. ou pelo menos um empregado que serve, né? Então, isso pode começar em casa nesse sentido. Agora, Vivian, eu tenho uma questão assim, autonomia e liberdade, porque fala um pouco sobre essa relação, porque são coisas que parecem iguais, mas não são, né? Não são, não são. Autonomia tem a ver com eu educar para o autogoverno, né? Então, eu formar aquele cidadão para ele ter o governo dele mesmo, né? Então, autonomia não é você pode tudo, né? Tanto é que ela vai caminhando muito com esse limite, né? Então, pensar nesse indivíduo autônomo é pensar como que eu vou me colocar nesses lugares, é considerar o outro, é considerar o coletivo, né? Não é a liberdade, né? Senão a gente cai lá no que a gente falava da permissividade. Meu filho pode tudo, Sim. todos os desejos, não é disso, né? Então, é de eu saber que eu quero, o que eu quero promover, né? Então, eu quero que meu filho consiga arrumar a cama dele, né? Vou te dar aí um exemplo aí muito, né, muito prático. Então, eu quero que ele tenha essa autonomia e que ações que eu vou planejar para que ele faça isso. Então, uma vez eu vou mostrar para ele como é arrumar uma cama, a outra vez a gente vai fazer junto, a outra vez ele vai fazer sozinho e eu vou supervisionar, a outra vez ele vai fazer sem a minha supervisão, eu volto e olho para aquilo. Diferente de uma liberdade que ele vai falar assim, mãe, hoje eu não quero arrumar a cama, hoje eu tô meio de boa aqui, deixa desarrumado, vai. Traz esse exemplo para a escola. Uma analogia desse exemplo. Olha, por exemplo, eu quero algo que a gente trabalha muito é a responsabilidade dela com as atitudes, né? Então, principalmente com o coletivo, né? Eu quero que você tenha uma autonomia de falar o que você pensa, mas não é do jeito que você quer na hora que você quer. Né? Então, eu não gostei do que o Danilo falou. Danilo, isso que você falou é muito... Ou eu falo de uma maneira ofensiva, né? Então, não posso trazer isso, né? Do jeito que eu quero, na hora que eu quero, interrompendo a fala do outro, sendo desrespeitoso. Então, não é sobre não se posicionar, mas como eu vou me posicionar de uma maneira respeitosa. Né? Eu acho que essa é uma chave muito importante, né? Nós estamos falando de várias coisas aqui, mas isso que você traz agora, eu acho que determina o nível de relacionamento de uma sociedade, né? que começa na casa, se expande para a escola e se expande para os outros ambientes que esse indivíduo vai circular, né? E, cara, nos quais ele vai circular. Eu vou trazer aqui, vou sair um pouco da pedagogia ali, do sentido do pedagógico, e vou trazer para a gestão. É tão difícil hoje a gente falar de diferenciais dentro da escola, e às vezes os diferenciais podem ser algo tão mais próximo. Por exemplo, me ocorre aqui, as escolas católicas confessionais, seja ela da religião que for, católica, evangélica, judaica, enfim, a religião aqui, esqueci algumas, mas né, a ideia elas têm a questão dos princípios e valores bem definidos. Mas eu não quero uma escola confessional. Eu quero uma escola laica. E muitas vezes as escolas laicas, elas não têm isso tão escrito. E aí pode ser um grande diferencial. Quando eu falo assim, vem cá, isto aqui são a minha lista de princípios e valores. Isto aqui eu trabalho assim, isso aqui eu trabalho assim, para que ao final do processo, formação de caráter do seu filho, seja isso aqui. Isso aqui é o que eu espero da formação do seu filho, quanto... Porque o que eu vejo hoje, e até uma reflexão aqui, tá? Não é uma crítica, nem um apontamento.
Muitas escolas que não são aprovadoras, não são de performance, não são religiosas, falam assim, não, o meu diferencial, nós fazemos uma formação humana. Ah, nós somos uma escola de formação humana, de formação integral. E a hora que você vai ver, ela não é nada. Porque ela não tem um projeto desenhado, definido. Que formação humana é essa? Aonde acontece essa formação humana? E aí é uma escola hoje que está vendendo qualquer coisa para todo mundo. E isso faz tanto sentido, né? Eu estou estou escrevendo um projeto, o projeto Acolher. Por quê? Muitas escolas se definem, o meu diferencial é o acolhimento. Como se fosse possível. Como não se ser, fosse. né? E aí fala assim, mas o que é o acolhimento? Ah, a gente sabe o nome de todos, aliás, conhece todos os alunos pelo nome. Não é? Sim, tudo bem, é o teu negócio. Mas assim, a tua recepcionista não atende de um modo acolhedor. O teu porteiro não olha na cara a hora que você chega, Tá no não te dá celular. um bom dia, está no celular. Quer dizer, então, aonde está o acolhimento? É só porque você sabe o nome? Então, não. Então, olha que baita diferencial para o negócio quando você entende isso e começa a desenvolver, de fato, esse posicionamento. Você começa a olhar essas relações, esses valores e a implantar. E a instrumentalizar o teu professor Mas olha que e as suas inteligente, famílias. quando você fala assim, eu estou desenvolvendo um projeto Acolher. Acolher. Aí o que é o projeto Acolher? Tô eu aqui, nem conheço o projeto, né, que você está escrevendo. Mas qual é a postura esperada do porteiro? Do porteiro, do professor, O que é da o recepcionista, acolhimento do porteiro? do atendimento Porque aí, no mais do que telefone. falar que eu presto um acolhimento, é as atitudes do porteiro dentro dos princípios e valores da nossa escola. Ah, sim. O que é o projeto Acolhimento Acolher. da recepcionista? Qual é os princípios e valores da recepção da nossa escola? Aí, com um projeto desse bem escrito, eu acho inteligente da tua parte, eu posso virar e falar assim, nós somos uma escola que acolhimento É um mas diferencial. toda escola fala, então, mas me explica como é o projeto Acolhimento. Isso. Eu acho que aqui vocês passaram por duas coisas, no meu entender, bastante importantes. Primeiro, que princípios e valores não necessariamente estão atrelados a uma formação religiosa. Talvez em escolas, né, com esse pressuposto, eles tenham mais clareza nesse sentido, enquanto que outras laicas não. Mas isso não está atrelado, né? Então, o fato de você não ter uma educação religiosa, você tem aí toda uma fundamentação teórica que, né, vai lá, vai estudar e vai ter muita clareza do aluno que você quer formar. E segundo ter essa clareza e transformar esse discurso nas ações. Isso. Então, Né? Porque é isso, senão fica um discurso esvaziado. mas, Lívia, hoje estou falando como consultor de inúmeras escolas, né, gestor, o que eu mais vejo é isso. Ah, minha escola é uma escola de formação humana. Tá, o que é a formação humana na sua escola? Ah, minha escola é uma escola de formação integral. O que é a formação integral? Ah, não, aqui a gente trabalha princípios e valores. Quais? Quais? Como você trabalha? Quais princípios e valores e como você trabalha? E aí eu volto, e aí eu uso a expressão manualizar, porque é mais fácil de entender, mas aonde está escrito o como você trabalha isso? E se isso não está claro na equipe gestora, como é que Não isso acontece. não É acontece história. e que dirá para história. coordenação, professores, assistentes, Pegando. toda essa escala, né? Pode falar, cara. Não, pode terminar. E aí é onde a gente fala assim, qual é o diferencial da sua escola? Ah, é a formação humana. Mas ela está frágil. Né? E por isso que muitas vezes ela perde para uma escola de aprovação, uma escola de performance, porque para a escola de performance é muito mais fácil ele provar aquilo que ele fala. Nós somos uma escola de performance, que teu filho vem para estudar e a ideia é, como você prova isso para mim? Com os resultados que eu estou colocando ali na parede. Tantas notas de redação, tantas aprovações em tais faculdades, tanta nota de matemática, e acabou. Né, X Olimpíadas, medalha em Olimpíadas, e aí a de formação humana ela não tem um projeto claro. Ah, não, somos escola de produção, usamos o sistema socioemocional X. Tá, assim... Fica frágil. Fica frágil. Fica muito frágil. Vivian, geralmente a escola te chama quando tem uma dor maior com o professor, né? Ou geralmente é quando tem uma dor maior com as famílias. Quando que elas te procuram? Ou para formar esse professor para melhor lidar, né, com as situações que vão acontecendo nesse dia a dia, ou às vezes para falar com famílias. Tá. Né? Então, acho que são duas demandas aí que acontecem
muito concomitantemente, sabe? Porque eles precisam andar juntos, né? Então, às vezes é importante as famílias estarem aí alinhadas, sobretudo quando a gente vai falando de limite, de autonomia, porque se escola e família não andam juntos... Aí não né? dá, né? Eu vou trazer uma fala. Hoje é dia de gravação, a gente gravou então um mês inteiro. E a gente estava falando com o Gil, e ele traz os aspectos de que uma escola performa, né? E aí ele fala que o primeiro ponto é o professor. Mas que ele traz um outro ponto que é assim, se a estrutura familiar não tiver presente, isso também é muito... E aí ele fala que quanto maior a escolaridade da mãe, maior o apoio dessa família, maior é o rendimento acadêmico dessa criança. É muito interessante que ele traz isso com dados, né? Se você que está assistindo a gente agora não assistiu, são os episódios anteriores ao nosso. E aí é muito interessante, porque quando você fala assim, eu faço a formação do professor, mas eu também faço o trabalho com a família. E aí quando a gente escuta, né, alguém que trabalha com a ciência da educação, como ele trabalha, falando que isso é o ponto-chave da performance desse aluno no sentido de formação, de resultado, para mim não faz sentido não ter isso bem desenhado na escola. Vivian, você acha que a gente pode fazer essa correlação? Muitas vezes vou só fazer um cenário aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente faz pesquisas nas escolas e fala assim, vocês gostariam de receber orientações, uma palestra, isso e aquilo, e todo mundo fala que sim, né? Ou pelo menos a grande maioria fala que sim. Aí a escola, muito... sabiamente, vai lá e promove um evento. Nesse evento, na maioria das vezes, quando ele é presencial, né, a gente tem daquelas X centenas de famílias que falaram, sim, eu quero, você tem 10, 12 famílias. Isso é um dado que acontece na grande maioria das escolas. Então, eu só fiz esse pano de fundo para perguntar o seguinte... Quando esse processo de trabalho, né, de formação é verdadeiro, é real, consistente e sentido pela família, isso se reverte numa adesão maior? Ou você não vê essa relação? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu percebo que isso está acontecendo na escola do meu filho. Eu tenho isso, eu vivo isso no dia a dia, isso acontece. Aí a escola me convida, eu vou. Eu não vivo isso, eu não percebo isso no dia a dia. Hoje eu não vou porque está chovendo. Eu acho que hoje a questão da aderência é um ponto sensível, né? Eu acho que as famílias vêm, se você consultar e fizer levantamentos, e você gostaria... Elas vão querer, né? Mas na hora, muitas vezes, né, que você traz e faz a ação, não necessariamente você vai ter aí uma grande aderência, né? Mas você acha que... a pergunta é, quanto mais a gente estiver presente nisso, no dia a dia, no fazer do dia a dia... Talvez proporcionalmente você tenha uma aderência maior. Sim, eu acho que você convoca mais, eu acho que você se sente mais, acho que você cria um ambiente que favoreça um maior engajamento. Não quer dizer que ele vai acontecer. Sim. Tá? Então, assim, não deixe de fazer por isso. Acho que você tem que fazer, acho que você tem que buscar as famílias. Criar essa consciência na família, não é? Buscar ajustes. Será que é o horário? Então, eu acho que cabe o exercício reflexivo sempre, né? E criar as oportunidades para aumentar e potencializar esse engajamento. Sabe por que eu estou te perguntando isso também? Porque muitas vezes a gente vê esta não aderência porque a família talvez não enxergue isso no acontecimento do dia a dia da escola. Então, muitas vezes, quando a gente vai como consultores em escolas, vamos fazer uma grande palestra e tudo mais, é um tempo investido, um dinheiro, uma energia, muitas vezes, que ela não vai te trazer retornos no sentido daquilo que você efetivamente quer promover. Não sei se eu estou me fazendo explicar, mas, na verdade, assim, a importância de ter um programa estabelecido, de ter uma equipe, um time treinado, um time com boa formação, ela é diretamente proporcional à adesão àquilo que você está promovendo. Carla, né? eu concordo com a sua fala do tipo assim, se isso não é prática na escola, não vai ter uma a adesão probabilidade tende de adesão a ser menor, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a escola ela tem hoje uma... Não sei se uma obrigação, mas ela tem um... Enfim, vou chamar de obrigação aqui, não me incorre outra palavra melhor. Compromisso, né? Um compromisso, é uma missão. Perfeito, melhor. Ela tem um compromisso de formar as famílias. E vou trazer de novo os dados que o Gil trouxe aqui. Se o resultado está condicionado a professor e condicionado à participação da família, Todos os movimentos têm que ser eu feitos, tenho que né? fazer esses movimentos. Eu ia Mesmo brincar, que- todos os movimentos importam, né? Eu tenho Todos que os fazer. movimentos importam. Porque olha só, é a preparação do professor, é a motivação do professor. Perfeito, eu tenho que fazer isso. Aí quando a gente olha os dados hoje, e vou pegar até os dados do projeto da prefeitura que eu estou fazendo. O que está faltando no professor? O professor está doente, está cansado. O professor está com dificuldade de lidar com a quantidade de crianças laudadas na sala, com um estresse enorme. Então, assim, só vou melhorar isso se eu cuidar desse professor. Então, eu tenho que formar esse professor, eu tenho que assistir esse professor. E eu preciso do quê? Preciso das famílias juntas, porque não adianta eu falar do limite ou eu falar da autonomia se a família não está junto. Alguém vai enxugar gelo. Em algum momento, assim, a gente vai fazer uma palestra para 8 pessoas, para 9 pessoas, para 12 pessoas, para 20 famílias, e daqui a pouco a gente vai ter uma adesão. O que eu acho que a escola não pode É não fazer. é não fazer. Desistir, né? É. Desistir. Eu acho que. E aí vem algumas questões. Então, a questão da pandemia. Mas por que não faz online? Faz online, não gosto do online, tem que ser presencial. Então, hoje reclamamos demais para tudo. Né? Então, assim, reclamamos demais. Eu acho que a escola não pode desistir. Né? Gente, chegamos no nosso tempo ali. Tem um cronômetro, vocês de casa não veem. A gente tem um cronômetro ali, bateu o cronômetro. Vou deixar aqui minhas considerações finais. Na verdade, pedir para vocês, como mediador aqui, né, as nossas considerações finais. Carla? Eu gostaria muito que as escolas acordassem para essa questão de formar seu time, porque isso é fundamental. É como você ir a um hospital e ter profissionais não formados ali para te atender, né? A escola cuida da educação. Se a gente quer um profissional de saúde bem formado, a gente também, na escola, a gente precisa de um profissional bem formado. E aí eu queria perguntar para a Vivian, como é que as escolas te acham? Bom, pode começar pelo Instagram, @Vivian Rachman. Né? Arroba Vou ter aí Vivian um Rachman, grande então. prazer de encontrar, de formar times, ou de conversar com essas famílias. Será aí um grande prazer. Vivian faz palestras também, né? Também. Gente, a minha lição de casa para os gestores é o seguinte: reassistam esse episódio com lápis e caneta na mão, que você preferir, porque tem dicas de ouro para você implantar diferenciais na sua escola, que vai aumentar demais a fidelização e o seu posicionamento. Então, tem dicas aqui que vão transformar o seu trabalho, né, com diferenciais. Chama a Vivian, bate um papo com a Vivian, já assisti palestra com ela, dos pais, assim, não pararem de perguntar e trazer coisas que você fala assim, valeu a pena, né? Então, vale mesmo, é um trabalho que vai fazer a diferença na escola. Reassista o episódio, não se esqueça de se inscrever no canal também. Vi, meu muito obrigado. Fica aqui já para mais para frente a gente trazer a nossa conversa sobre telas. Outro dia a gente falou por muitas horas sobre telas com as crianças. E eu falando que a Manuela, depois que eu tiro a tela dela, parece o Gremlins molhado. Se você não sabe o que é o Gremlins molhado, porque você não nasceu na década de 80, entendeu? Eu não Olha, sei. esse tema de telas me dá frio na espinha, porque uma coisa é falar de criança, outra coisa é falar de adolescente. E eu e a Vivian, outro dia, a gente... E outra coisa é falar de seniors. Eu e a Vivian falando... Carla, tira as telinhas de celular. A minha mãe tem 70, tira para você ver. E a gente falou por muito tempo sobre telas e a Vivian tem uma contribuição absurda sobre isso. Acho que fica aqui já, mais para frente, dentro da sua agenda maluca, um novo convite para você voltar aqui para falar de telas. Com o maior prazer conversar com esse time. Vivian, suas considerações finais. Olha, eu acho que é desafiador, autonomia e limite para pais, para educadores, mas vale a pena.
né? Vale a pena bancar as dores, né, dos limites, porque no final a gente vai ter aí seres humanos mais fortalecidos, confiantes, né, responsáveis pelas suas atitudes e responsáveis por essa vida em coletividade, que a gente precisa cuidar muito disso. Legal. Gente, Vivian, muito obrigado. Obrigada, Paula, Vivian. Carla. E até a próxima. Até o próximo Conselhos de Classe. Curtam, assine, compartilhe. O que mais tem que falar? Clica no sininho. Clica no se inscreva sininho, chacoalha o sininho. O que vocês quiserem. Chacoalha o sininho, que daqui a pouco está chegando o Papai Noel. Não é assim? Também. Isso aí. Obrigado, Até gente. mais, pessoal. Obrigada.